Olá, sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Hoje falamos sobre impostos e sobre todas aquelas siglas que se baralham na nossa cabeça e que nos trazem algumas dúvidas, mas fique por aqui que vai valer a pena ouvir esta conversa sobre impostos, porque na verdade os impostos estão em todos os momentos do nosso dia-a-dia, quando nos levantamos e tomamos banho, quando saímos de casa para trabalhar, quando compramos um café, quando estamos doentes e precisamos de ir ao hospital. A verdade é que é transversal a todos os momentos da nossa vida. Hoje, para nos ajudar a responder às perguntas mais comuns sobre impostos, recebemos Susana Peralta, professora na Faculdade de Economia Nova SBE, que nos vai então aqui ajudar a perceber este tema dos impostos. Muito bem-vinda! Olá, obrigada Inês, é um gosto estar aqui a falar no Diário Claro e a colaborar neste projeto. Muito obrigada. Então, vamos começar pelo princípio, pelo essencial, diria eu, que é: porquê que nós pagamos impostos? Então, na verdade, há duas razões para haver impostos, não é? A primeira, que eu diria que é a mais importante, é de facto para cobrar receita fiscal, porque o Estado precisa de dinheiro para fazer aquilo que tem a fazer na economia. Depois nós podemos ter posições ideológicas, todas elas legítimas, relativamente ao que o Estado deve fazer. Mas para independentemente do minimalismo, por assim dizer, que nós atribuamos como desejáveis às funções do Estado, ele vai sempre precisar de receita e, portanto, essa é a função primordial dos impostos. Mas os impostos têm também outra função, que é uma função de induzir ou de mitigar certos comportamentos. Portanto, os impostos têm uma dimensão que nós, em economia, chamamos corretiva, que às vezes também se chama impostos do pecado, que têm a ver com uma tentativa de desincentivar certos comportamentos que são considerados, enfim, menos desejáveis por diferentes razões. Ou seja, nós não temos países sem impostos. Não há países sem impostos. Todos os países têm impostos. Por mais que possam ter mais ou menos, não é? E certamente existirão várias configurações por aí, mas não há países sem impostos. Há grandes diferenças não só na dimensão da receita fiscal, ou seja, há muitos países onde, por exemplo, a receita fiscal se situa ali mais ou menos nos 20%, os países mais pobres são tipicamente assim, enquanto que em Portugal a receita fiscal situa-se nos 40 e tal por cento do PIB, mas, por exemplo, em França é acima dos 50%, não é? Portanto, isso reflete saudáveis visões diferentes acerca do papel do Estado na economia. E depois há também grandes diferenças relativamente à composição dessa receita fiscal. Por exemplo, nos países mais pobres, tipicamente a receita fiscal advém mais de impostos indiretos, ou seja, de impostos sobre o consumo, enquanto que nos países mais desenvolvidos, como os países da União Europeia ou a generalidade dos países da OCDE, a maior parte da receita fiscal advém de impostos diretos, impostos sobre o rendimento, do género IRS e IRC. O que é a OCDE? Vai ouvir falar dela algumas vezes durante o episódio. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. A OCDE é uma organização internacional que promove políticas para melhorar o bem-estar económico e social. Tem 38 países membros espalhados pelo mundo, entre países da América do Norte, do Sul, Europa e Ásia-Pacífico, incluindo Portugal. A OCDE analisa dados e recomenda soluções para temas como educação, economia e meio ambiente. Por exemplo, publica estudos sobre a carga fiscal e compara impostos sobre o rendimento, o IVA e a tributação das empresas nos diferentes países. Vamos voltar à conversa. Portanto, há essas diferenças não só de nível como de composição, mas não há países sem impostos, porque sem impostos, quer dizer, o Estado tem sempre que cumprir o básico, não é? E o básico é desde logo pagar os salários, nem que seja aos políticos, não é? Depois tem sempre alguns funcionários públicos, mesmo que o Estado não faça. Não haja nem educação pública, nem saúde pública, tem que haver sempre polícia, terá sempre que haver um exército e depois o próprio funcionamento do governo exige, para além dos políticos, pessoas que estão na parte administrativa para fazer aquilo funcionar, claro. Pessoas que redigem o Diário da República. Por exemplo. E, portanto, um país necessita de receita fiscal para poder realmente organizar o seu governo. Falou agora de um conceito que eu ia trazer aqui também numa das perguntas, que é a diferença entre impostos diretos e indiretos. Para ficar claro para quem nos ouve, porque nas notícias ouve-se falar impostos diretos, impostos indiretos, o que é que isto significa realmente? Os impostos diretos recaem diretamente sobre o rendimento das pessoas e, portanto, das pessoas ou das empresas. E depois há os impostos indiretos que são gerados por algum ato. Tipicamente, por exemplo, por um ato de consumo de alguma coisa, não é? Ou por um ato, por exemplo, de compra. O IMT
é um imposto indireto, verdadeiramente. O imposto municipal sobre a transação onerosa de imóveis é verdadeiramente um imposto indireto, porque de facto ele ocorre no momento da transação onerosa, ou seja, da compra e venda de imóveis, ou enfim, ou doações que têm de valor diferente, pronto, não interessa. Seja como for, de facto são indiretos, porque eles, o que gera o imposto é a transação, enquanto que direto recai diretamente nos rendimentos. Nos rendimentos, muito bem. Nós temos várias categorias de impostos, por assim dizer, já referiu aqui alguns, portanto, os impostos sobre o nosso património, sobre o consumo, sobre o nosso rendimento, portanto, temos várias categorias. Existem aqui propósitos diferentes ou é apenas uma forma de agruparmos os impostos? Não, nós quando pensamos no desenho dos impostos, ou seja, pondo de parte os impostos corretivos, não é? Porque, de facto, muitos destes impostos sobre o consumo, por exemplo, o imposto sobre os produtos petrolíferos, o imposto sobre as bebidas alcoólicas, o imposto sobre as bebidas açucaradas, o imposto sobre o tabaco, são impostos que também têm essa dimensão corretiva, ou seja, pretende-se desincentivar o consumo desse tipo, por diferentes razões, desse tipo de bens, através dos impostos. Mas também, obviamente, ter receita fiscal, não é? Pronto. Claro. Mas já agora existe o outro lado da moeda dos impostos corretivos, que são os subsídios. Por exemplo, quando o Governo ou a Câmara de Lisboa, como participa o preço de uma bicicleta elétrica, está a fazer o contrário disso, não é? Está a procurar incentivar um comportamento através do contrário do imposto, que é um subsídio. Bom, essa é a parte corretiva, é aquela parte em que nós... Claro que há o aspecto da receita, mas também queremos induzir comportamentos. Depois, nas outras partes, nós realmente temos essa composição dos impostos, portanto, temos impostos sobre a propriedade, temos impostos sobre o consumo, o geral, que é o IVA, e o IMT, que é na transação da propriedade, temos depois o IRS, o IRC, e, enfim, há também tarifas aduaneiras, embora elas tenham pouca importância hoje em dia, vamos lá ver se se mantém assim, são também impostos indiretos, mas nós pensamos sempre da seguinte forma: a economia, naquilo que nós chamamos a teoria dos impostos ótimos, mas que não é mais do que pensar, bom, eu tenho que desenhar aqui uma maneira de obter um determinado nível de receita, que é aquilo que é necessário para fazer aquilo que o Estado em Portugal faz, e qual é a melhor forma de desenhar este sistema fiscal por forma a não concentrar tudo naquilo que nós chamamos uma base tributária, que é, no fundo, o IVA recai sobre o consumo das pessoas, o IRS recai sobre os rendimentos das pessoas individuais, e, portanto, no fundo, procurar que, ao desenharmos estes impostos e ao partilharmos os impostos em diferentes a recair sobre diferentes bases, que isso de alguma forma minimize as distorções que os impostos impõem na economia, porque os impostos impõem sempre distorções, não é? No sentido em que tornam, por exemplo, mais caro a pessoa ser proprietária de uma casa por causa do IMI, fazem com que uma parte do dinheiro que eu ganho não seja para eu ir de férias, é para entregar ao Estado, para o Estado fornecer diferente tipo de serviços. E, portanto, isso é muito discutido, e é verdade, quando uma pessoa que emprega pessoas aumenta o salário, uma parte desse aumento de salário não vai diretamente para o seu funcionário ou funcionária, vai para o Estado. Portanto, há aqui uma série de custos, por assim dizer, dos impostos que nós procuramos, ou que em princípio nós devíamos desenhar o sistema tributário de um país por forma a minimizar esses custos, ou seja, um bocadinho a espalhar, se quisermos dizer isto com um ditado popular, é espalhar o mal pelas aldeias. Exatamente. Olhando agora em particular para o IVA, vamos agora fazer um passeio por alguns impostos, aqueles que se calhar mais frequentemente ouvimos falar. E dentro do IVA, nós falamos em alguns produtos que têm uma taxa mais reduzida de IVA e outros têm uma taxa mais elevada. Como é que esta escolha é feita? Como é que isto se determina? Como é que funciona? Bom, há 3 taxas de IVA, não é? A taxa normal, a taxa intermédia e a taxa reduzida. Desde o Tratado de Roma, verdadeiramente, que a União Europeia impõe regras, enfim, na altura não era a União Europeia, mas que impõe regras relativamente à forma como nós podemos usar o IVA. Portanto, é um imposto sobre o qual os Estados nacionais têm pouca liberdade. Aliás, eu recordo quando o anterior governo fez a política do IVA zero, teve de esperar por uma autorização da Comissão Europeia para tal. Portanto, em princípio, o que é que acontece? Em princípio, os impostos sobre o consumo, portanto, quando nós estamos a desenhar estes impostos para minimizar os tais, espalhar o mal pelas aldeias, há uma preocupação também que temos de ter, que é dos efeitos desiguais dos impostos, não é? É por isso é que nós temos impostos progressivos. O que é um imposto progressivo? É um imposto que está desenhado de uma forma que faz com que
o peso da minha carga fiscal no meu rendimento é maior quanto mais rica eu sou. Pronto, os impostos sobre o consumo têm um grande problema, que é as pessoas mais ricas, em princípio, poupam, e as pessoas mais pobres não conseguem poupar. E muitas vezes até vivem cronicamente endividadas. E, portanto, se nós estivéssemos apenas, por exemplo, num cenário, um imposto de consumo tipo IVA, é possível desenhar um imposto sobre o consumo totalmente diferente, que na verdade até pudesse ter em conta, lá está, o peso do consumo no rendimento, ou quanto é que as pessoas consomem no total, mas de facto o IVA não é assim. O IVA, eu vou, e aí o imposto, o sales tax dos Estados Unidos também não é assim. Eu vou, quando compro, pago 23% sobre, ou 3 ou 6% sobre aquilo que compro. Tem esse problema que, como as pessoas mais pobres não poupam, uma parte substancial ou quase todo o seu rendimento é gasto em consumo, e, portanto, isso faria que, relativamente a pessoas mais ricas que conseguem poupar, estas pessoas tivessem, no fundo, a sua carga fiscal representaria um peso muito grande. Vamos imaginar uma taxa de IVA única de 23% para tudo. Uma pessoa mais pobre que gaste todo o seu rendimento em consumo, que não consiga poupar nada, tem uma carga fiscal de 23%. Uma pessoa mais rica que só gaste 50% do seu rendimento em consumo tem uma carga fiscal de 11,5%. E, portanto, aí o imposto era regressivo, ao contrário daquilo que nós queremos. E então, para procurar, digamos, obviar a esse efeito pernicioso dos impostos sobre o consumo, então existe esta ideia de termos taxas intermédias e taxas reduzidas. No fundo, também é verdade que as pessoas mais pobres, por exemplo, consomem uma parte substancial do seu rendimento em bens essenciais, por exemplo, alimentação, energia e os custos com a casa. São pessoas que não têm, em princípio, grandes gastos de luxo, contrariamente às pessoas mais ricas. E então a ideia é, se nós baixarmos a taxa de IVA que recai sobre esses bens mais essenciais, já não estamos a fazer, no limite, o tal pessoa mais pobre que gasta a totalidade do seu rendimento em consumo, já não vai pagar uma taxa de 23%, até no limite, se só comprasse comida, pagava apenas 6%. Há uma maneira, já agora, eu abri aqui um bocadinho a porta para o imposto sobre o consumo completamente diferente, que não tinha este problema, que seria um imposto sobre o consumo que, no fundo, em vez de nós pagarmos de cada vez que vamos ao supermercado, ou até podíamos pagar de cada vez que vamos ao supermercado, mas depois no final do ano, do mesmo modo como nós temos um acerto relativamente ao nosso IRS, podíamos ter um acerto relativamente ao nosso consumo, porque, enfim, a máquina tributária conhece, na verdade, bastante bem, ou poderia até conhecer melhor, certamente, conhecendo o nosso rendimento e conhecendo a nossa poupança, sabe quanto é que consumimos. E, portanto, podia depois haver também um acerto, não é? E era uma forma de, se calhar, obviando esta grande confusão, complexidade das taxas médias e taxas reduzidas, e a este jogo político às vezes um bocadinho pouco claro do que é que vai para uma e o que é que vai para outra, corrigir a desigualdade, digamos, a injustiça social deste imposto, olhando efetivamente ao final do ano quanto é que esta pessoa consumiu, qual é o peso disto no seu rendimento e fazendo aí um acerto. Mas muito pronto, bem. Isso ainda não existe, que eu saiba, em nenhum país, mas de facto é uma ideia teórica que os economistas voltam e meia se lembram, olha, e se nós fizéssemos isto assim, e já agora deixo aqui a ideia. Claro que sim, claro que sim. Estamos aqui a continuar o nosso passeio pelos impostos e vamos agora parar no IRS, que é aquele que se calhar mais se ouve falar até recentemente, não é? Com as alterações que têm havido. E quando falamos do IRS, estamos a falar de um imposto com uma natureza completamente diferente da do IVA, porque nós temos então diferentes escalões, não é? Como é que funciona este imposto? E a seguir já vou tirar aqui uma dúvida que eu acho que muita gente tem sobre este imposto. O IRS é um imposto sobre o rendimento individual e, portanto, tem de ir a todas as esferas em que os indivíduos ganham rendimento, sejam eles rendimentos do trabalho, sejam rendimentos de capital e perdiais, que é um tipo de rendimento de capital. E, por exemplo, se eu tiver uma conta poupança num banco que me paga juros, não é? Esses juros são um rendimento que eu tenho, rendimento de capital, sobre o qual também incide IRS. Mas esse, por exemplo, quando é tributado pelo banco, não é? Ou pela instituição financeira onde tiver a minha poupança, também não é, eu vou dizer a palavra técnica, é incorporado no meu rendimento, englobado no meu rendimento, e portanto também não vai pagar a minha taxa marginal que eu estou a pagar sobre o meu rendimento do trabalho. E outra vez, são formas que fazem com que as pessoas que mais detêm rendimentos de capital, no fundo, não estão a enfrentar a taxa não estão a enfrentar nos seus rendimentos de capital a taxa que enfrentam nos seus rendimentos de trabalho, e isso mitiga esta
construção do imposto no sentido de o fazer progressivo. Bom, mas então, o imposto tem duas coisas muito importantes de perceber, que a maior parte das pessoas não percebe. Enfim, a maior parte não sei, mas que há muitas pessoas que não percebem, que é muito dado a confusões. O primeiro aspecto é o aspecto, efetivamente, dos escalões. Portanto, vamos supor, talvez uma coisa muito simples. Vamos supor que o primeiro escalão ia até 100 euros e o segundo ia até 200 euros. Se eu ganhar 250, eu pago, nos meus primeiros 100 euros, o mesmo que paga uma pessoa que recebe 100 euros. E nos 150 euros a seguir, paga a taxa seguinte. Pronto, portanto, isso é um primeiro aspecto. É por isso que quando nós vemos a taxa do último escalão a chegar aos 40 e tal por cento, isso não quer dizer que a pessoa pague 40 e tal por cento, aliás, não quer dizer, e não é. A pessoa não paga 40 e tal por cento sobre a totalidade do seu rendimento, paga apenas sobre a parte do seu rendimento que está naquela gaveta. No fundo era como se eu pegasse nos meus euros, os metesse em gavetas, que eram os escalões, aqui aplica a taxa de 7%, aqui aplica a taxa de 14%. Pronto, isso é algo que se presta bastante a confusões e é natural porque de facto o desenho é confuso. E depois há outro aspecto que se presta bastante a confusões, que é a questão da retenção na fonte. Portanto, a retenção na fonte é um artifício contabilístico que serve, por exemplo, em França não há. França é um país, é um exemplo, um país aqui muito pequeno, que nos é muito próximo em vários aspectos, e onde não há retenção na fonte. A retenção na fonte só serve para, quando chega março, abril do ano seguinte, agora, não é? Quando o fisco me vier bater à porta a dizer, olha, a senhora deve-nos não sei quanto dinheiro de impostos do ano passado, que eu depois, olha, agora gastei-o, e agora? O que é que fazemos? Não é? Portanto, a retenção na fonte é uma maneira que o Estado tem, de alguma forma, de me providenciar um certo seguro contra esta situação desagradável. Portanto, o Estado vai retendo na fonte. Como é que o Estado retém na fonte? Retém na fonte com base no meu perfil de rendimento e também no meu perfil familiar. Porque como o IRS tem muitas regras que são desenhadas em função de diferentes deduções às quais nós temos direito quando temos filhos, enfim, dependendo de se somos duas pessoas a ganhar dinheiro em casa ou só uma. E, portanto, com base nessa informação de anos anteriores, o Estado diz, olha, à partida, uma pessoa que ganha isto e que tem 2 filhos ou que tem um dependente com deficiência, enfim, há diferentes perfis, vai pagar mais ou menos 30% de impostos, portanto, eu vou-lhe cobrar 30% à cabeça e depois, quando chegarmos ao ano seguinte, faço contas com essa pessoa e ou ela me deve mais 1000 euros ou sou eu que lhe devo 1000 euros. Muito bem. E isso portanto, o momento em que nós fazemos as contas com o Estado é realmente agora, março, abril, depende de abril, maio, depende das pessoas, depende do perfil de rendimentos que têm. Depende designadamente se tem ou não tem rendimentos, por exemplo, de recibos verdes e etc. E por isso é que também há aqui outra confusão, que muitas vezes, já agora retiro mais uma terceira confusão, que é as pessoas acharem que podem aumentar o seu salário e ficar a ganhar menos no fim do mês. Esse é um mito. Um mito enorme, pronto, que tem a ver com duas confusões. Uma confusão é a confusão das gavetas, ou seja, se o dinheiro extra que eu tenho pode-me fazer saltar de escalão. Vamos supor que eu estava a ganhar 300 euros e fico a ganhar 350. Se o escalão acabava nos 320, os meus primeiros 320 euros eu pago a taxa que pagava antes e estes 30 euros extra é que vão pagar no escalão seguinte. Não é verdade que eu vou passar a pagar uma taxa maior sobre todo o dinheiro. E depois, às vezes, pode acontecer que por causa deste truque, que no fundo a retenção no fundo é um truque, mas é um truque bom, eu não estou a criticá-lo, mas de facto que o Estado não consegue prever para cada um de nós quanto é que a pessoa vai pagar de impostos no fim do ano. Até ali umas caixinhas, umas estimativas que no fundo nos metem em caixinhas. E às vezes realmente pode acontecer que a pessoa fique penalizada por isso, mas não há problema, porque depois quando o dinheiro vai vir de volta. Há o acerto das contas. Há o acerto, não é? e é isso que é a nossa carga fiscal é aquela que nós observamos no momento do acerto. Não, isso é muito importante e esse era um dos mitos para onde eu ia passar precisamente, que é as pessoas perceberem que nesse momento em que nós fazemos as contas com o Estado, fica tudo em pratos limpos, não é? Quer tenha a receber, quer tenha a pagar nesse exatamente. momento. Muito bem. Agora ia perguntar-lhe, e já falou também há pouco sobre o IRC. Como é que este imposto funciona? Bom, este imposto há um lucro que é apurado, não é? Portanto, as empresas têm receitas, têm custos e depois há um determinado lucro. Depois depende um bocadinho do que fazem com o lucro, enfim. Mas uma parte desse lucro se ele for reinvestido na empresa é diferente, pronto. Mas seja como for, vão pagar então uma taxa de imposto sobre esse lucro que é entregue ao Estado sob a forma de IRC. É claro que
digamos, contabilisticamente, quem entrega o dinheiro ao Estado é efetivamente a empresa, que aliás tem personalidade jurídica, como a Inês, que é jurista, sabe melhor que eu. Mas, de facto, as empresas não compram iogurtes, nem vão de férias, nem vão ao médico, nem compram roupa, não é? E, portanto, quem está a pagar aquele imposto ou são os donos das empresas, porque por causa desse imposto recebem menos lucros ou menos dividendos, ou são os trabalhadores das empresas, porque por causa da existência do IRC, ou seja, se o IRC fosse mais baixo ou se ele não existisse, poderiam eventualmente ganhar salários mais elevados, ou são os fornecedores dessas empresas, que poderiam eventualmente até ter contratos mais chorudos se essa empresa não tivesse o IRC, ou são os próprios consumidores, porque é muito possível que uma empresa, dependendo da sua posição no mercado, consiga transferir uma parte da sua carga fiscal para os consumidores sob a forma de preços mais elevados. Portanto, quem paga esse imposto no fim das contas são de facto as pessoas, diferentes pessoas. Não necessariamente os donos das empresas, é como eu digo, não é? Porque de facto as empresas têm maneiras de repercutir o custo do imposto e isso não tem nada de mal, nem sequer é imoral, é o que é, ou seja, o funcionamento da economia é tal que as empresas conseguem, quando nós comparamos uma empresa numa situação sem imposto ou com o imposto de metade com o que ela efetivamente faz, ela vai, enfim, fazer as suas contas e distribuir, aumentar um bocadinho o preço, pagar um bocadinho menos àquele fornecedor, não aumentar tanto aquele trabalhador ou aquela trabalhadora, é assim que vai funcionar. O que nós gostamos de pensar, enfim, enquanto economistas que se interessam por esta coisa dos impostos, é pensar qual é a carga fiscal total que uma pessoa paga. Ou seja, idealmente o que eu gostava de ter era em Portugal uma estimativa de pensar as pessoas que são, por exemplo, os 20% mais ricos, qual é a carga fiscal total que pagam em IRC, ou seja, porque são donos de determinadas empresas que pagam determinado montante de IRC, em IRS, IRS incluindo aquele IRS que não vai parar à sua declaração de IRS, de maneira completamente legal, rendimentos das rendas, rendimento dos juros dos bancos, e também em IVA e em IMI, pronto, IMT menos claro porque o IMT é no momento da compra, enfim, não é um imposto recorrente, como nós dizemos. E no fundo, isso é que importa verdadeiramente, isso é que a ideia da justiça ou dos efeitos distributivos dos impostos, no fundo, é esta visão mais abrangente que eu acabei de dar. Muito bem, e falou agora aqui no IMT, eu ia passar por lá neste nosso passeio, porquê? Porque esta é outra das coisas que se eu falar, então mas eu pago o imposto quando compro a casa e depois também continuo a pagar todos os anos um imposto já tendo a casa. E há esta confusão que estamos a pagar impostos diferentes, ou não? O IMT e o IMI são impostos diferentes. O IMT é o Imposto Municipal sobre a Transação Onerosa de Imóveis e o IMI é o Imposto Municipal sobre Imóveis. Não estou a pagar o mesmo imposto. Não é de todo o mesmo imposto, não tem nada a ver. Um paga-se no momento da transação, portanto, quando eu compro uma casa, pago um imposto em função do preço que a casa me custou, e o IMI é pago anualmente e já agora não é com base no preço da casa, é com base num cálculo que é estipulado no código do IMI, que digamos, atribui um valor ao imóvel que não é diretamente relacionado com o seu valor de mercado, por ótimas razões, devo dizer. Tem a ver com a qualidade do prédio, com o tipo de zona onde a pessoa está inserida, enfim, há vários critérios que são usados na lei para estipular, e depois obviamente também com a área, para estipular o valor tributável de cada imóvel. E já agora também daquilo que nós chamamos os prédios rústicos, que na verdade são terrenos, não é? Que também pagam IMI, um IMI mais baixinho, como é óbvio. Pronto. Portanto, estes são os que nós chamamos de impostos recorrentes sobre a propriedade, o IMI. São impostos verdadeiramente muito diferentes. O IMI é um imposto sobre a propriedade, é um imposto sobre o capital e, na verdade, não sendo um imposto sobre o rendimento de capital, porque de facto não é um rendimento que eu tenho todos os anos. Enfim, podíamos agora entrar aqui num debate e dizer que na verdade é de uma certa maneira aquilo que nós chamamos em economia um rendimento implícito, porque eu tenho ali aquele bem, eu estou a viver naquela casa e se eu não estivesse a viver naquela casa eu teria que arrendar uma casa para viver e portanto é como se eu tivesse verdadeiramente um rendimento daquela casa, mas pronto, é implícito, de facto aquilo não me dá, enfim, ninguém tem uma torneira de euros em casa, isso eu sei muito bem, eu também não tenho. Mas, portanto, esse é um imposto de facto sobre o capital, ao passo que o IMT é um imposto sobre a transação, é um imposto indireto, é como o IVA, só que é um IVA especial que incide sobre o preço das casas e que é, enfim, e que é progressivo no preço, pronto.
Os impostos recorrentes, ou seja, o imposto tipo IMI, Portugal, na verdade, destaca-se na OCDE como um país até bastante modesto em termos de IMI, porque os impostos sobre a propriedade têm várias coisas boas. Bom, várias coisas boas do ponto de vista desta ideia de distribuir o mal pelas aldeias, não é? Uma delas é que a propriedade é por natureza imóvel e, portanto, não dá tanta liberdade às pessoas para procurarem fazer coisas que não fariam na ausência de impostos. Isto não tem nenhuma visão maniqueísta, eu quero deixar aqui claríssimo, eu não estou a fazer julgamentos de moral a ninguém. Do ponto de vista económico, nós queremos desenhar impostos que minimizem este tipo de comportamentos, porque isso é que são aquilo que nós chamamos as distorções ou os custos económicos dos impostos, porque as pessoas estão a perder tempo a fazer isso em vez de fazerem outra coisa. Isso é em si mau, ponto. Não tem nada a ver com criticar as pessoas por querem pagar menos impostos de maneira nenhuma. Portanto, de facto, o imposto sobre a propriedade tem essa grande vantagem e, portanto, é um imposto que, à partida, permite cobrar receita de uma maneira que induz, de facto, menos custos económicos desse ponto de vista. Por outro lado, a propriedade é digamos, uma indicação muito forte da posição de conforto das pessoas na sociedade, às vezes até mais do que o rendimento. Ela é menos volátil do que o rendimento. Uma pessoa pode encontrar-se sem rendimento num determinado momento da sua vida, ou estar, por exemplo, a passar entre empregos, mas, no entanto, ter muito património acumulado, porque, de facto, a propriedade é um indicador melhor digamos, do que nós chamamos o rendimento ao longo do ciclo de vida, não é? Eu posso ter uma casa muitíssimo valiosa, porque a minha expectativa, quando tenho 30 anos, é que vou realmente ter uma vida muito confortável e vou conseguir pagar aquela casa, não é? E portanto, tem também essa grande vantagem. Portanto, é um imposto que é bom, não só do ponto de... Bom, mais uma vez, comparativamente com os outros, eu não venho aqui vender o meu peixe dos impostos. Não só do ponto de vista de facto, não induzir grandes custos económicos, como também de ter uma certa justiça social. E, de facto, Portugal é um país que é, digamos, modesto na cobrança destes impostos. E já agora, em Portugal, tanto o IMT como o IMI são impostos que vão para os municípios. Os municípios decidem muito pouco desses impostos. No IMI decidem a taxa num intervalo muito baixinho. No IMT não decidem absolutamente nada, a não ser potencialmente construir mais casas ou assim, mas não conseguem decidir os parâmetros do imposto, e isso também é comum à generalidade dos países. Portanto, os impostos típicos para financiar governos locais na generalidade dos países são, de facto, impostos sobre a propriedade, e isso tem a ver com estes custos económicos. Uma das coisas que as pessoas podem fazer para não pagar um determinado imposto, ou para pagar menos, é moverem-se. Portanto, se nós tivéssemos, por exemplo, um IRS local, temos um bocadinho nada, mas não é muito substantivo, mas se a maior parte do nosso IRS fosse decidido pelas câmaras do nosso município de residência, a pessoa então dizia, já não vou viver nesta cidade, vou viver ali na cidadezinha para pagar menos, que é aliás o que acontece ao nível europeu com os esquemas de impostos, de impostos mais baixos para as pessoas mais móveis, mais ricas, enfim. E, portanto, podíamos ter esse tipo de mecanismo dentro de cada país. E, de facto, isso era pernicioso. A generalidade dos países não tem impostos sobre o rendimento decididos ao nível local, a não ser em percentagens muito pequeninas, como em Portugal, tanto o IRC como o IRS têm. Mas, de facto, então atribuem aos governos locais o imposto sobre a propriedade precisamente por ela ser imóvel. Ninguém consegue pegar na casa. Todos podem mudar de casa, mas não conseguem levar a casa para o município do lado. Temos estado aqui a falar de vários impostos, que têm várias particularidades também. Qual é que é o imposto que traz mais dinheiro ao Estado? Em Portugal estamos mais ou menos empatados, por assim dizer, entre o IRS e o IVA e o IRC um pouco mais abaixo. Mas, digamos, são os três grandes receitas, os três grandes níveis os três grandes fontes de receita fiscal do Estado. Muito bem. Estava aqui a pensar, este tema dos impostos não é um tema recente, isto é um tema muito antigo. Houve assim alguns impostos caricatos que tínhamos tido na nossa história, que se recorde? Há um livro muito engraçado do Sérgio Vasques, que é um fiscalista, jurista, fiscalista da Universidade Católica, e que aliás já foi da Faculdade de Direito, que aliás já foi também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Ele tem um livro muito engraçado que acho que até se chama mesmo Os Impostos do Pecado, onde ele vai buscar, e esse livro é encantador. Ou seja, se eu puder deixar aqui uma sugestão de leitura já agora. É um livro pequenino
e escrito até num tom às vezes um bocadinho divertido. Leve. E pronto, sim, já houve aqueles impostos, por exemplo, sobre os isqueiros, não é? Há vários casos de impostos que entretanto desapareceram por causa disto, não é? Porque de facto depois isso o que faz é, as pessoas depois deixam de usar isqueiros no fundo, não é? Portanto, é sempre preciso, quando nós desenhamos os impostos, pensarmos nos seus eventuais efeitos perniciosos, porque os impostos de facto são, eu sei que pode parecer uma coisa muito abstrata e pode parecer uma coisa muito, muito esotérica, que interessa assim a meia dúzia de economistas originais e juristas, mas na verdade eles são o âmago da política pública, porque eles têm esta capacidade, têm muito a ver com as nossas percepções éticas da realidade, o que nós queremos, sobretudo as nossas percepções relativamente à justiça distributiva, mais uma vez, sem nenhuma espécie de manicaísmo, ou seja, a pessoa pode, por exemplo, ser a favor do imposto de taxa única do IRS, dizer, não, eu só quero que toda a gente pague 20% e é igual para todos. É uma posição legítima do ponto de vista ideológico, não tem nada de mal, não é uma posição errada, pronto. Porque, e portanto, tem muito a ver com estas nossas concepções acerca das nossas preocupações com as desigualdades e com a justa redistribuição da carga fiscal, mas esse conceito de justo, cada um tem o seu e todos eles são bons. E tem muito e depois tem a ver com a ideia de como é que nós vamos depois fazer a tal composição dos impostos, ou seja, vou carregar mais no IMI, vou carregar mais no IVA, vou carregar mais no IRS, e depois tem também a ver com a dimensão do Estado que nós queremos ter, não é? Como é que nós vamos buscar a receita fiscal? Portanto, há quase tudo, na verdade, que tem a ver com a nossa vida em sociedade, não é? Com esta construção que nós temos desta vida coletiva, que no nosso caso, felizmente, é um regime democrático, se reflete nas nossas decisões sobre os impostos, sobre o seu nível, sobre que tipo de imposto, sobre como desenhar cada tipo de imposto, sobre os benefícios fiscais todos que existem, que é todo um outro debate. E, portanto, de facto, os impostos são mesmo fazem parte do âmago da política pública, mais da política económica e, de facto, das nossas visões para uma sociedade, enfim, para aquilo que nós construímos coletivamente. Não temos outra alternativa, que é, felizmente, vivermos coletivamente, não é? Realmente este é um tema que muitas pessoas, e arrisco a dizer a generalidade das pessoas, pensa nele e pensa como algo difícil, esotérico, difícil de perceber. E estava aqui a pensar se já houve alguma experiência de serem as próprias pessoas a decidir para onde é que vai o dinheiro dos meus impostos, de uma forma mais direta. Já existiu alguma experiência deste género, neste sentido? Eu acho que o que faz falta aqui, neste momento, é a construção de um hospital. E já que eu tenho de pagar impostos, que seja para isto. Isto alguma vez foi... Bom, isso existe mesmo hoje em dia em Portugal. Em primeiro lugar, há uma parte do nosso IRS que nós podemos decidir consignar a um conjunto de atividades que são, no entanto, pré-definidas pelo Estado. Ou seja, eu não posso lá ir e dizer que quero que me dê dinheiro para comprar um carro. Mas, digamos, há um conjunto de... normalmente associações sem fins lucrativos que podem fazer parte dessa lista. E eu, quando estou a declarar o meu IRS, posso decidir pegar numa parte pequenina da minha contribuição para o IRS e doar, em vez de ir para o Estado, vai para essa instituição que eu decido qual é. Portanto, já existe. Depois nós temos o orçamento participativo, não é? Temos orçamentos participativos ao nível de algumas cidades, e aí também são as pessoas a decidir o que é que se faz com o dinheiro dos impostos. Há muitos exemplos desses, não é? De decisão direta. Nós temos uma decisão indireta, porque na verdade, isto é muito importante também as pessoas perceberem, o orçamento do Estado é uma lei da Assembleia da República. Portanto, quem decide não é o Governo. Quem decide são os deputados, autorizam o Governo, os deputados e deputadas autorizam o Governo a cobrar o dinheiro daquela forma. Portanto, que benefícios fiscais é que vamos ter este ano? Por exemplo, o IRS jovem, que é um benefício fiscal, uma forma de dizer a um grupo das pessoas, da população, vão pagar menos dinheiro. Ou o CIFID, que é o Sistema de Incentivos das Empresas para a Inovação e Desenvolvimento, que esse é nem sede de IRC, tudo isso vai no Orçamento de Estado e é aprovado pelos deputados e deputadas, que no fundo autorizam o Governo a cobrar dinheiro daquela forma e a gastá-lo daquela forma. E, portanto, nós temos muito mais influência na forma como o dinheiro é cobrado e gasto do que nós imaginamos. E já agora há muitas formas de termos participação no Orçamento de Estado, nos quais se calhar Portugal está um bocadinho, enfim, não é dos mais inovadores, também não é dos menos, estamos ali mais ou menos a meio,
mas que tem a ver com a fase na própria concepção do Orçamento de Estado, depois no acompanhamento. Há muitos países que têm em que, digamos, os cidadãos e cidadãs têm uma maior forma de participar nessas diferentes etapas da orçamentação. Nós aqui estamos ainda assim um bocadinho, talvez, mas quer dizer, estamos melhor do que estávamos há 15 anos. E agora estamos aqui a aproximar-nos já do fim da nossa conversa, mas aproveito para perguntar se conhecer melhor os impostos, portanto, esta perspectiva de dar a conhecer qual é que é o sentido, porque é que um país precisa de impostos, isto permite também ir mudando a mentalidade que existe relativamente aos impostos, porque fala-se pouco sobre o propósito dos impostos e mais sobre aquele efeito negativo, aquela carga de os termos de pagar. Que formas é que podem existir para, de facto, as pessoas acederem a melhor informação e estarem mais cientes, de facto, dos impostos que pagam e do propósito desse pagamento? Transparência, não é? Nós temos, voltando ao copo meio cheio e copo meio vazio do processo orçamental em Portugal, era preciso termos muito mais transparência acerca olha, por exemplo, estas ideias que eu aqui trouxe de saber qual é a verdadeira carga fiscal paga por cada pessoa consoante o seu nível de rendimento, digamos, dividindo as pessoas em 5 grandes grupos ou em 10 grandes grupos da distribuição do rendimento, termos mais informação relativamente a todas essas regras especiais de tributação do capital, que às quais eu também já aqui aludi, os benefícios fiscais, para que é que servem verdadeiramente. Nós temos um universo de quase 500 benefícios fiscais. As pessoas têm a complexidade do sistema, é de facto um custo, não só é um custo do ponto de vista daquela ideia económica de depois as pessoas estarem a perder tempo a perceber o sistema ou a tentar contorná-lo porque ele é demasiado complexo a oferecer as oportunidades, mas também é um custo do ponto de vista da percepção e, digamos, de nós nos conseguimos apropriar deste objeto político tão importante e de podermos ter uma relação mais sã com ele. E, portanto, eu acho que falta, de facto, em primeiro lugar e, acima de tudo, transparência. E essa transparência passa também por uma simplificação, ou seja, é impossível ser transparente quando nós temos 500 e tais benefícios fiscais e todos os anos andamos a pensar em novas maneiras de resolver um problema com mais um benefício fiscal. Agora queremos atrair jovens, agora queremos que eles voltem, agora queremos que comprem casa e tudo isso. Andamos sempre a usar os impostos para isso tudo e isso de facto torna o monstro mais impenetrável e eu acho que isso é sempre muito pernicioso. E agora sim, para fecharmos e para deixarmos aqui uma nota a quem nos está a ouvir, nós, cidadãos, de que formas é que podemos ir à procura de participar mais nestes processos? É muito difícil, é muito difícil. Não, mas ou seja, há um site de transparência do Orçamento de Estado, que lá está, podia ser melhorado, mas eu também acho que o facto das pessoas... Isso é, quanto mais nós formos à procura desse tipo de instrumentos e até que deixemos as nossas críticas, isso pode eventualmente melhorar. Eu não aconselho as pessoas a irem ao site da Direção-Geral do Orçamento, acho que ela realmente é mais, talvez não é assim a porta de entrada ideal. Há organizações não governamentais que trabalham este tipo de temas, e eu já agora faço aqui uma declaração de interesses, porque nós fazemos no Instituto das Políticas Públicas um documento anual do qual eu faço parte, portanto, por isso mesmo declaração de interesses, mas que se chama Budget Watch, em que nós procuramos escrutinar precisamente o Orçamento de Estado do ponto de vista de transparência, não do ponto de vista de dizer devia ter menos impostos aqui, mas deviam gastar mais nisto, não. Do ponto de vista exatamente de, enquanto instrumento de clareza de políticas públicas e de debate democrático, aquele documento e os documentos de suporte são ou não são bons documentos e, portanto, as pessoas também podem ir por essa porta de entrada. Agora, eu acho que estas iniciativas, por exemplo, são muito importantes. Eu não tenho a certeza que as pessoas tenham assim tantas portas de entrada, mas eu acho que há o site da transparência, o portal de transparência orçamental, que eu acho que é uma boa porta de entrada. O INE faz uns resumos, os PDFs bonitinhos que todos os anos, com a estrutura da nossa receita fiscal, de onde é que vieram mais impostos, etc. Há maneiras, mas de facto eu considero que eu acho que é a responsabilidade dos poderes públicos de fazerem um trabalho de mastigar e levarmos a sério o projeto do Orçamento Cidadão, no fundo de termos os documentos de suporte ao Orçamento de Estado numa linguagem verdadeiramente simples para toda a gente poder perceber, com meia dúzia de infografias. Esse trabalho continua por fazer e de facto é lamentável
porque entre outras coisas depois cria até muitas vezes um certo clima, até porventura de desconfiança, e isso não é bom, na verdade. Muito bem, muito obrigada por esta conversa, muito obrigada por ter dado resposta a tantas perguntas comuns sobre impostos. Para quem nos ouve, acompanhe esta e outras conversas do Diário Claro no Spotify, na Apple Podcasts e também no YouTube, e acompanhe os nossos conteúdos em linguagem clara nas redes sociais do Diário da República. Até ao próximo episódio.